Sim, a pobre Fuego arrastou atrás dela uma reputação de carro tuning de brega. A rainha do estacionamento do supermercado crucificada em Mas Quem Matou Pamela Rose? Uma Porsche dos pobres, diziam alguns, com um sorriso sarcástico de quem dirige um Golf Gran Turismo Inezione. Mas veja, esse Fuego mal amado não era apenas uma piada ambulante. Não, ela tinha ambições. Quando saiu das fábricas com seu design audacioso e linha futurista que parecia ter saído de um esboço de Jean-Paul Gaultier após 3 pastis, ela fez virar cabeças. Certamente, seu posicionamento era meio instável, preso entre os rugidos dos Gran Turismo Inezione e os suspiros das sedãs sérias, mas ela encontrou seu público, e não apenas nos subúrbios franceses, pois o Fuego foi vendido internacionalmente. E hoje, a roda gira, os nostálgicos dos anos 80 redescobrem suas linhas únicas, seu interior kitsch ao extremo e, acima de tudo, o prazer de um grande coupé como não existe mais. Retorno hoje à história de um carro de coleção de prestígio. Nos anos 70, a Renault tinha um plano brilhante. Eles pensaram, por que fazer um carro quando podemos fazer 2 sem muito esforço? Assim, nasceram o R15 e o R17, um duo de cupês baseado no R12, maquiado com a sutileza de um sósia em noite de karaokê. O R15 era a versão popular para o cidadão comum. O R17 elevava nosso nível sendo mais chique e esportivo. E isso funcionou. Na época, a ideia era simples e genial. Propor carros acessíveis, mas um pouco atraentes, onde a Peugeot se portava como aristocrata, com seus cupês e conversíveis 504 que custavam muito caro, especialmente se você quisesse a versão com couro. Como resultado, entre 1971 e 1979, a Renault vendeu impressionantes 348.856 exemplares de seus cupês de dupla função. Uma pontuação impressionante, suficiente para satisfazer a Renault. Mas todas as coisas boas acabam. No final dos anos 70, a Renault sabia que suas 2 divas estavam envelhecendo e a substituição delas já estava prevista. É aí que entra em cena a Renault 18 em 1978. E em um canto do escritório de estilo, um jovem designer chamado Michel Jardin, sob a orientação de Gaston Juchet, recebeu uma missão: imaginar um coupé derivado do futuro R18. Repetir o golpe do R15 e R17, mas com mais estilo. Em janeiro de 1975, na Renault, finalmente decidimos lançar oficialmente o projeto 136, o futuro Renault Fuego. E para isso, nada melhor do que reciclar o chassi do R18. É aí que chega Robert Opron, uma lenda do design, um homem que já havia desenhado o Citroën SM. Opron decide oferecer a Fuego uma assinatura estilística audaciosa, uma bolha traseira. A Renault não foi a única nessa jornada futurista. Apenas um ano depois, a Porsche lançou a 924 com uma janela traseira estranhamente similar. Uma coincidência? Talvez, mas é certo que essa semelhança se tornaria um verdadeiro problema para a Fuego. Enquanto todos admiravam a Porsche 924, a Fuego herdava o título pouco invejável de 924 dos pobres. Contudo, um olhar mais atento revelou que a Fuego não era obsoleta. O design da Renault Fuego estava em sintonia com a época. No final de 1979, após anos de gestação, desenho e debates sobre o tamanho do vidro traseiro, o modelo estava pronto. A produção começa na fábrica de Maubeuge. Renault, inflada de otimismo ou arrogância, revela orgulhosamente seu novo coupé em março de 1980 durante o Salão de Genebra. E ao contrário do Renault R15 e R17, o Fuego se apresenta solo. Um carro único, mas disponível em várias versões para agradar a todos. Na base da escala temos a TL, uma versão tão básica quanto um quarto de estudante. Logo acima, a GTL, que tenta se destacar com um pouco mais de equipamento, mas nada muito impressionante. E essas 2 versões carregam um modesto motor Cleonfonte de 1.397 cm3 e 64 cavalos. E para os amantes de emoções fortes, a Renault oferece uma caixa de 5 velocidades, como opção, claro. Mas não acaba aí, a versão GTS chega com um pouco mais de músculo, um motor Cleon Alu de 1.647 cm3, desenvolvendo 96 cavalos e uma caixa de 5 velocidades de série. E aí começa a ficar interessante. No entanto, aqui é onde fica estranho, porque é claro que é Renault,
sem injeção na Fuego, enquanto a R17 já havia inaugurado uma anteriormente. O mais curioso é que as verdadeiras versões de alto padrão, as TX e GTX, só chegam em julho de 1980, equipadas com 1.995 centímetros cúbicos, desenvolvendo 110 cavalos, um motor desenvolvido conjuntamente com a Peugeot. Dito isto, as versões TX e GTX melhoram um pouco a situação. Mais potentes e bem equipadas, as novas versões finalmente condizem com o nome Fuego, especialmente a GTX, que até permite um toque de luxo. Mas sejamos honestos, nesse ponto, a Renault já havia perdido a chance de causar uma ótima primeira impressão. Um coupé que prometia muito, mas que, como um foguete de artifício molhado, não explodiu exatamente como deveria. Ainda mais quando o Fuego finalmente chega ao mercado, ele não se encontra sozinho na pista de dança. Não, ela chega em uma sala já cheia de coupés europeus bem estabelecidos. De um lado, você tem o Opel Manta B, sólido, confiável, no mercado desde 1975. Especialmente popular na Alemanha e na Inglaterra, ela tem esse pequeno lado confiável que, sejamos honestos, faz com que muitos a comprem sem sequer levantar uma sobrancelha. Temos a Ford Capri 3, relançada em 1978, com um visual que diz: sou um carro musculoso, mas não ousei. E depois, temos a Volkswagen Scirocco 2, que chega em 1981 com linhas modernas. A Scirocco é como aquela garota legal da infância que anda de skate e ainda se sai melhor na escola que você. Além disso, temos o Peugeot 504 Coupé, que já está com um cheiro forte de coisa antiga. O Fiat 504 V6 ainda existe, mas está no fim da linha e é vendido principalmente para notários que não sabem como aproveitar seus fins de semana. Consequentemente, a Fuego enfrenta uma competição acirrada com a Opel, Ford, Volkswagen e até Peugeot, onde todos obtêm pontuações semelhantes. A Capri se sai com 324 mil exemplares, a Scirocco a segue de perto com 281 mil unidades, e até mesmo a Manta consegue colocar 161 mil exemplares. A Fuego, por sua vez, não precisa se envergonhar de seus números, mas diante de tal matilha não teve uma tarefa fácil. Porém, 1980 começa forte. A Fuego sai das correntes como croissants numa manhã de domingo na padaria. 75.425 exemplares produzidos. É quase demais para a fábrica de Maubeuge, que chama em socorro a de Douai, obrigada a deixar de lado seus Renault 5 para produzir mais 8.500 Fuegos. A exportação está funcionando bem, com quase metade dos carros sendo enviados para outros lugares. Na Renault, eles pensam que está tudo bem e podem comemorar. Mas o efeito novidade desaparece muito rápido. Em 55 mil exemplares, as vendas despencaram para apenas 55 mil exemplares. O Fuego não é um carro ruim, mas seu preço é um verdadeiro problema. A crise do petróleo de 1979 não ajuda e os jovens não querem um grande coupé tranquilo. Não, eles querem diversão, desempenho, caráter e, para isso, eles se voltam para pequenos esportivos como o Renault 5 Alpine Turbo. E aí, segure-se, um Renault 5 Alpine Turbo são 110 cavalos, um temperamento de fogo e um preço de 56.800 francos na França. Um Fuego GTX com a mesma potência, mas muito menos emocionante, custava 20 mil francos a mais por um carro que se parece com um Porsche com desconto. Em paralelo, no início dos anos 80, a Renault tem uma grande ideia: se estabelecer seriamente nos Estados Unidos ao adquirir progressivamente a American Motors Corporation, e lá os americanos são loucos por coupés. A Renault acredita que o Fuego será um grande sucesso. O Fuego tem vantagens: design moderno, fácil de manobrar e motor bom. Na Europa, porque uma vez que passa pelas normas americanas, a história muda completamente. O 1,6 litros é reduzido a 82 cavalos. Mas a Renault não para por aí. Em 1983, decide lançar o Fuego Turbo no mercado dos Estados Unidos da América com apenas 107 cavalos. Apesar de tudo, o Fuego tem seu público. Com seu visual único e exotismo, atrai clientes em busca de originalidade. Ao todo, 41 mil exemplares foram vendidos nos Estados Unidos da América e no Canadá. Bom resultado para uma francesa no país dos motores possantes. Hoje, a Fuego deixou uma marca duradoura do outro lado do Atlântico. Ela tem fãs, clubes e até uma certa aura. A importação parou em junho de 1985, mas a Renault conseguiu
tornar o Fuego um produto legal e descolado na América, apesar de seus 82 pequenos cavalos de partida. De volta à Europa, em julho de 1982, a Renault decide agitar o Fuego com uma ideia improvável, uma versão turbo-diesel. Sim, um diesel em um carro supostamente divertido e sexy. Sob o capô, há um motor de 2 litros e 86 cavalos, presente nos Renault 20 e 30. Mas com a mágica do peso leve, o Fuego se torna o diesel mais rápido do mundo, 175 km por hora. Insuficiente para assustar um Golf Gran Turismo Inezione, mas um recorde para um diesel. Mas é em julho de 1983 que a Renault lança a artilharia pesada, remodelação do Fuego e chegada de um verdadeiro topo de gama esportivo, o Fuego Turbo. Seu motor de 1.565 cm3 equipado com um turbo produz 132 cavalos e empurra a besta a 200 km por hora. Nada mal, especialmente considerando que ela pesa apenas 1.165 kg. Exceto que, a mais de 90 mil francos, ela está fora do orçamento para muitos. E aí, é um desastre. As vendas despencam, 37 mil exemplares em 1983. A França, que até então apoiava a Fuego, começa a abandoná-la. O motivo? O Golf Gran Turismo Inezione e o novíssimo 205 Gran Turismo Inezione chegam ao mercado rápidos, sexy, modernos e bem mais baratos. A Fuego, com seu visual que parecia futurista 3 anos antes, começa a parecer datada. Pior, sua imagem se degrada a uma velocidade alarmante. O que deveria ser um ícone se torna uma piada. E é provavelmente aí que nasce a imagem de carro antiquado. Poucos carros vivenciaram uma queda tão veloz rumo ao fracasso. E é assim que um carro que deveria representar o futuro acaba sendo relegado ao segundo plano. Desde meados dos anos 80, o Fuego não é mais do que um figurante em um catálogo Renault em plena efervescência. Entre o Renault 25, que faz o papel de limusine, o Espace, que revoluciona o monovolume, e os verdadeiros esportivos como o Alpine B6 GT ou o Super 5 GT Turbo, o Fuego não se destaca. A sobrevivência se dá graças à exportação. A Argentina, fiel ao modelo, adora cupês. Já os Estados Unidos da América ainda resistem um pouco, mas não por muito mais tempo. Em junho de 1985, a Renault encerra a carreira europeia do Fuego. O derradeiro modelo é fabricado em Maubeuge. Como não gostamos de desperdiçar na Renault, os estoques são liquidados tranquilamente até 1987. A história continua. A Argentina, a verdadeira terra prometida dos cupés Renault, retoma a produção. A Renault é uma instituição desde os anos 60 e a Fuego encontra um público fiel lá. A produção continua até 1992 com um total de 265.367 exemplares produzidos no mundo. Uma carreira longa, mas desigual, entre glória efêmera e rebaixamento rápido. Mas talvez sua carreira pudesse ter ido mais longe se a Renault tivesse lançado uma versão conversível. Oficialmente, ela nunca existiu, mas como todas as belas lendas, há um fundo de verdade. Voltemos a 1982, rumo aos Estados Unidos da América novamente. Renault sonha grande e quer seduzir os americanos que adoram conversíveis. Para concretizar essa ideia, a administração recorre a Eliès, o especialista francês em carrocerias atípicas, para projetar uma versão conversível do Fuego. Eliès não faz as coisas pela metade. No final de 1982, a empresa entrega um Fuego conversível para American Motors Corporation, o parceiro da Renault na América do Norte. Resultado, um carro magnífico, um interior refinado, enfim, tudo para agradar a um público exigente. Mas aí está, há um problema. Após um início promissor nos Estados Unidos da América, a Fuego vê suas vendas caírem drasticamente. E a Renault se faz a grande pergunta: o investimento para produzir este conversível é realmente rentável? A resposta é simples, não. O projeto é abandonado e o Fuego Cabriolet retorna para Eliès, onde permanecerá escondido nos reservatórios. Uma pérola rara, esquecida pelo grande público, até que ela ressurge em 2012 durante sua venda. Um carro que poderia ter revitalizado o Fuego, mas permaneceu apenas um sonho. E como sempre nos perguntamos, o que teria mudado se a Renault tivesse ousado? Talvez nada, ou talvez tudo. Então você pensou que o Fuego tinha desaparecido no esquecimento, não é? Bem, engane-se. O Fuego foi, na verdade, muito mais do que um simples coupé dos anos 80. Foi um modelo que, apesar dos ventos contrários, marcou sua época.
Após o Fuego, a Renault se afastou do cupê popular com o Laguna Coupé em 2008, que se dirigia a um público mais burguês e descartado. Outra época, outra visão. Mas vamos encarar os fatos. No final dos anos 80, a moda do cupê popular já estava atrás de nós. No entanto, a Fuego não tem do que se envergonhar de sua carreira. Diante de GTIs mais afiados, com linhas mais agressivas e preços mais acessíveis, a Fuego não afundou no esquecimento como se poderia pensar. A Fuego igualou os volumes dos R15 e R17 mesmo com uma produção mais curta. E sim, apenas a Ford Capri 3 realmente ultrapassou os 300 mil exemplares entre suas contemporâneas. A Fuego, por sua vez, com menos tempo em produção, acompanhou de perto a Scirocco, o que não é nada mal. E hoje é hora de prestar homenagem a ela, porque é fácil zombar dela com seus assentos em formato de pétalas e seu design estranho. Mas olhe de perto, ela tem um charme discreto, típico dos anos 80, e admita, seu conforto, especialmente com os famosos assentos em formato de pétalas, está longe de ser ridículo. Então a Fuego não era apenas uma piada de mau gosto, era um coupé que soube se defender em um mercado ultra competitivo, com seus próprios trunfos, uma boa dose de conforto, um design distintivo e desempenho bastante respeitável em suas versões de alto padrão. Hoje é uma verdadeira pequena pérola dos anos 80 que merece muito mais do que um simples sorriso de canto. E você, tem alguma lembrança com o Renault Fuego? Conte-me nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever para encontrar novos vídeos toda semana.